A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara e da Igreja Presbiteriana Independente em São Carlos. Que bom ter você por aqui em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um pouco difícil. Vamos falar sobre enfermidade e sobre luto. Como tratar, essas questões a partir de uma perspectiva bíblica? Eu convido você a orar comigo nessa hora. Pai de amor, Deus eterno, nós pedimos que o Senhor seja conosco, nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito, para que todo o conteúdo que aqui nós vamos abordar, que o Senhor opere no nosso coração e que possamos dia a dia estarmos capacitados para enfrentar os conflitos dessa vida, com a Tua graça e com o Teu amor como respaldo. Nós agradecemos, nós bendizemos e Te adoramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, entre os conflitos da vida, existem então aí dois assuntos que nós temos um pouco de dificuldade em aceitar. O primeiro compreende as nossas enfermidades, as doenças físicas mesmo, Nós lutamos tanto quanto a gente pode para aliviar a dor. Vivemos aí o advento de analgésicos, de medicações que têm esse potencial. E a gente sabe hoje, é fato, que pesquisas na área da saúde são incansáveis para esse fim, para evitar a dor. E outro evento muito difícil para nós é a morte. A morte não é algo natural para nós, Nós não fomos criados para morrer de fato. Infelizmente, não é à toa que a Bíblia afirma que o último inimigo a ser vencido para a raça humana é a morte física, conforme está lá em 1 Coríntios 15, de 54 a 56, que diz: então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: ó morte, foi engolida na vitória. A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Existe para nós uma dificuldade em enfrentar essa realidade a respeito das pessoas que nós gostamos, que nós amamos e também em relação a nós mesmos. Já que a morte não é algo natural e ela deu entrada no mundo por causa do pecado, e o pecado que corrompe o nosso corpo físico, que corrompe os nossos relacionamentos e que gera a morte, consequentemente, no meio desse caminho aí a gente tem a enfermidade. Então, como aceitar, Isso é possível, então, aceitar a morte das pessoas que nós gostamos? E nós precisamos considerar que essa lição aqui, ela não deve ser apenas um incentivo para nós estudarmos com maior profundidade esse tema, Mas um incentivo para a gente reconhecer que a igreja tem realizado um trabalho bem limitado em cada um desses assuntos e que a gente pode identificar situações e ocasiões para nós podermos crescermos no que diz respeito a esse tipo de assistência como povo de Deus, como membros da família de Cristo e como corpo, como igreja. A Bíblia, ela exemplifica para nós com clareza como nós, crentes, lidamos com a morte e com enfermidades, ou como nós deveríamos lidar, essa é a verdade. Cristo, no seu ministério, ele tratou isso com muita seriedade. Tanto que o enfermo, como o enlutado, foi tratado de uma forma muito especial por Jesus. Nós esperamos que as enfermidades elas possam ser tratadas e os doentes curados, mas o fato é que nem sempre isso acontece. Nós aprendemos também que algumas enfermidades, sim, são consequências de pecados, outras, porém, não. Ela tem diferentes causas, diferentes finalidades. E o que acontece, por exemplo, ao cego da cidade de Jerusalém, lá em João capítulo 9, verso 3, mostra que a deficiência física revelou o poder de Deus através da vida dele. Então, existem inúmeros casos. Veja, por exemplo, o caso de Ana, mãe de Samuel, que é curada da enfermidade, da esterilidade, E isso contribui para o crescimento da sua fé. Ela testemunha, ela louva a Deus, e esse milagre que é operado na vida dela
dá a ela condições para demonstrar a Deus e aos homens a sua consagração. E sobre a morte? Bom, sobre a morte, nós podemos exemplificar, por exemplo, a postura de José, filho de Israel, lá em Gênesis 48, 21, quando seu pai anuncia a chegada da sua morte. José, ele demonstra maturidade para tratar essa perda. E ele poderia ter dito, né, ao pai, olha, eu sou governador do Egito, o senhor pode tratar com os melhores médicos para cuidar da sua saúde, eu quero que o senhor viva mais algum tempo. No entanto, ele não demonstrou essa resistência à perda do pai. Isso não significa que ele não sofreu, mas que ele soube entender e aceitar os ciclos que nós temos na nossa vida. Então, é difícil aceitar e acompanhar esses ciclos, com certeza, porque existem ciclos que não são naturais, vamos pensar assim. Porque você pode falar, Gisele, é mais fácil um filho perder um pai do que um pai perder um filho. Mas vamos por partes. Primeiro vamos falar então da enfermidade, depois a gente vai falar sobre o luto. Os caminhos então da enfermidade. Então a gente pode considerar 3 possibilidades para que a enfermidade aconteça, vamos pensar na vida de uma pessoa. E comumente nisso, a gente quer alcançar a cura, né? Mas Deus é soberano e nem sempre essa vontade se realiza. E independentemente da decisão tomada pelo Senhor, sempre que a gente tiver, né, um momento de adversidade, referente à doença, nós temos a oportunidade de conhecer melhor a Deus. Jó, por exemplo, ele pôde crescer muito na sua fé com a morte dos seus filhos e com as suas enfermidades. E é dele o clássico testemunho que está lá em Jó 42, verso 5, que diz: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E é sempre importante a gente aprender, então, lições com Deus na hora da enfermidade, mesmo quando a vontade de Deus é diferente da nossa. E aí eu quero recordar, por exemplo, que a nossa vida aqui na Terra, ela não é infinita, né? Nós gostaríamos, nós fomos criados para a eternidade, sim. No entanto, por causa do pecado, nós passamos pela corrupção, pela morte. Mas nós temos uma promessa que em determinado dia, né, que nós ainda não sabemos, Deus irá retornar na pessoa de Cristo Jesus, irá restaurar os nossos corpos e nós iremos então viver na eternidade de glória em glória com o nosso Senhor. Ainda que nós soframos profunda dor na enfermidade e pela perda através da morte, nós temos esperança. Essa é a razão da nossa esperança, né? Em breve, se nós estamos em Cristo, nós cantaremos o cântico da vitória definitiva, que é o que a gente já leu lá em 1 Coríntios, né? E pensando nisso, então, eu falei que existem 3 possibilidades que a enfermidade produz na gente, né? Então, vamos lá. A primeira possibilidade, então, que a enfermidade pode ser curada. A cura, ela pode acontecer de uma forma milagrosa ou por meio também dos recursos da medicina. Uma pessoa pode ser vítima, por exemplo, de um câncer e estar desenganada pelos médicos. E Deus restaurar totalmente a sua saúde através de uma administração de um medicamento, da realização de uma cirurgia ou de uma oração. Então, por exemplo, a gente tem o rei Ezequias, que ele havia sido informado pelo profeta que ele ia morrer, ele já tinha uma sentença. Mas essa era apenas uma forma de Deus desenvolver a fé dele, né? E após a sua oração, está escrito lá em Isaías 38, de 1 a 22 e 2 Reis 20, de 1 a 11, depois você pode ler com calma esses textos, que ele recebeu de Deus mais 15 anos de vida. Então, existe a possibilidade da enfermidade ser curada para a honra e glória do Senhor. A outra possibilidade é a enfermidade permanecer. Muitas pessoas associam o fato de a gente ter uma doença crônica com falta de fé. Nem sempre, essa é a verdade, que a permanência de uma doença é sinal de incredulidade. Nós precisamos desmistificar isso. Não existe nenhum lugar na Bíblia em que está escrito que se você está doente, você não tem fé.
Não tem. Pode ler a sua Bíblia aí várias vezes, de página a página, não está. Deus tem planos perfeitos para nós, isso com certeza. E às vezes ele permite que determinadas situações elas durem um bom tempo para tratar em nós coisas que nós às vezes não entendemos ainda. E aí vale a gente observar que durante as lutas, durante o sofrimento, a gente cresce na nossa fé. E o mesmo, por exemplo, aconteceu com Jó. Jó, ele tem aquele momento que os seus amigos, eles julgavam que ele estava sofrendo porque era castigo de Deus. Ele devia ter pecado, ele devia ter feito alguma coisa para Deus e por isso ele sofria enfermidade. E a interpretação que faziam dos acontecimentos, no entanto, desses amigos não era correta e nem justa. Então vale também a gente refletir, se às vezes a gente não pensa isso. Ah, a pessoa tá pagando, ela deve ter feito alguma coisa. Será? A Bíblia nos dá o exemplo de Jó. E é interessante que ela nos dá o exemplo do outro lado da história, do lado em que Deus mostra que Jó não teve nada que ele possa ter feito. Então, é importante isso também. Nós não podemos e não devemos julgar a enfermidade da outra pessoa. E muitos acreditam, por exemplo, também que o espinho na carne, que Paulo menciona lá em 2 Coríntios 12, também estivesse relacionado a algum tipo de enfermidade. E a gente aprende, por exemplo, com o testemunho de Paulo, que ele investiu tempo em orar sobre aquela enfermidade. E depois ele compreende ao longo do tempo que a vontade de Deus é que ele permanecesse com aquele espinho na carne. Olha que coisa louca. E finalmente, que a sua comunhão com Deus e a experiência com a graça do Deus era também mais importantes que o próprio espinho na carne, que esse espinho que estava ali afligindo ele. E é interessante porque ele sentiu prazer na sua fraqueza, por causa do amor de Cristo. No meio de toda a luta, de toda a enfermidade, ele se sentiu amado, acolhido. E foi esse amor que transformou a sua fraqueza em força. E o mesmo Deus que tratou Paulo é o que trata conosco hoje. Então, a enfermidade, ela pode ser curada? Pode, mas ela pode permanecer. E aí vale a gente pensar, a gente fazer uma aplicação. Eu não sei se é o seu caso, se você passa por uma enfermidade há algum tempo e já se questionou, já perguntou muito para Deus por quê, e às vezes você não tem resposta. Será que a gente está sujeito a sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus a ponto da gente permanecer com essa doença? Ou mesmo receber uma sentença de morte e dar glória a Deus apesar disso? Vale a reflexão. E a terceira possibilidade, que é a que a gente não gosta, mas nós precisamos ser realistas, a enfermidade pode gerar morte. Sim. Nós, até um tempo atrás, nós não lidávamos muito com a realidade da morte. E hoje, depois de 2 anos de pandemia, vários de nós perdemos pessoas queridas no meio dessa pandemia. E hoje talvez falar sobre morte seja um pouquinho mais fácil. Não sei. Nós temos aquelas pessoas que não pode falar de morte. Só mostram os números de mortos, Então, é importante a gente pensar, precisamos ser realistas. As enfermidades, elas podem gerar morte. E apesar do Evangelho nos abrir a porta para uma esperança gloriosa, nós sabemos o fim da história, nós nunca tratamos bem a condição humana da morte. Ou a gente nega a situação, ou a gente foge da situação. E o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua 2ª carta, ele está, por exemplo, lá consciente da aproximação da sua morte. E apesar da morte dele não ter sido fruto de uma enfermidade, conforme a tradição nos conta, ele foi crucificado, vale a gente considerar que ele aprendeu a lidar com a proximidade da morte. E talvez nós também precisemos fazer isso, principalmente quando a gente está numa idade mais avançada, quando a gente tem um diagnóstico ruim ou um prognóstico que não vai evoluir para algo bom. Porque a gente tem que ser realista, A gente está num mundo que, infelizmente, a enfermidade pode gerar morte. Pedro ensina pra gente lá que nós devemos nos preparar para esse evento.
ou aceitarmos a perda de alguém que a gente ama. É doloroso? É difícil? Sim, nós não estamos falando aqui de negar a dor, de negar o acontecimento, de viver o processo do luto, das várias fases que o luto tem. Inclusive, talvez quando for necessário enfrentar a morte por meio de muito sofrimento, porque é difícil. Porque Pedro, ele podia falar com naturalidade sobre esse assunto. Por quê? Por causa da sua intimidade com Cristo. E quando a gente olha, por exemplo, eu coloquei aí para você as últimas estatísticas, né, dos últimos 6 meses dos dados de morte de Covid. E a gente tem aí, por exemplo, um dos picos, né, que foi o mês passado, dia 9 de fevereiro, com 1.303 mortes. São vidas, são pessoas, são famílias, não são apenas números. E nós precisamos lembrar sempre disso. Né? Quando a gente olha para a palavra, a gente vê como é necessário nós termos intimidade com Cristo. Para quê? Para chorar com os que choram no momento da perda, da dor. Paulo fala ainda de uma forma mais profunda sobre a sua experiência com a morte, né? Ele demonstra que a partir e por estar com Cristo era algo excelente, lá em Filipenses 1:23. Né? O morrer era lucro, ele dizia. Mas, no entanto, ele sabia que naquele momento não era a hora. Então, esses testemunhos de Pedro, de Paulo e de tantas pessoas que ao longo da caminhada nós também vimos, eles devem abrir o nosso entendimento para que nós nos preparemos e que a gente aceite com mais resignação quando a vontade de Deus não for a cura de uma enfermidade. A cura no sentido físico da pessoa está bem, mas quando a cura representar a morte, porque muitas vezes é um descanso. E não é fácil a gente aceitar isso. Nós temos uma relutância muito forte, porque nós nos apegamos, nós queremos as pessoas conosco. E isso não é errado, né? Porque a gente quer que as pessoas fiquem vivas, que elas fiquem bem. Mas, no entanto, a gente tem que ser realista, né? Eu chamo aqui a ideia de ser realista. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos uma fé baseada em coisas irreais. Nós não lemos a Bíblia como nós deveríamos ler e nós vivemos assim uma fé fantasiosa, uma fé que só tem vitória, né? Que é só prosperidade, é só bênção. E nem sempre. Às vezes o vivenciar a nossa fé vai nos levar por caminhos estreitos, pelo vale da sombra da morte. E a Bíblia diz que aquele que está com Deus não tem medo, porque o perfeito amor lança fora, né, todo medo. Então nós vamos enfrentar a dor, nós vamos enfrentar a dificuldade, nós vamos passar pela enfermidade. Então lembrando que as possibilidades, então, e os caminhos da enfermidade, ela pode ser curada, ela pode permanecer e ela pode gerar a morte, infelizmente. E quando a morte acontece, como a gente pode lidar então com a assistência a essa pessoa, a família do enlutada, ou até mesmo ao enfermo, porque às vezes vão pensar naquele que permanece, né? Como tratar isso. É importante a gente entender que a igreja ocupa um papel fundamental no apoio às pessoas enfermas e enlutadas e também aos seus familiares. E aí, esse apoio pode compreender visitas, assistência diaconal, no sentido... E aí eu quero abrir aqui o leque da diaconia, porque muitas vezes nós entendemos a diaconia como apenas fazer uma assistência com uma cesta básica. Mas não, eventualmente é levar essa pessoa para fazer um exame, eventualmente é ajudá-la na documentação para receber um benefício, eventualmente é indo lá na casa dela e limpando a casa para a pessoa. Ou eventualmente também, sim, levando o alimento, né? A cesta básica como a gente conhece. Existem várias formas de desempenhar a diaconia. E é importante a gente ter isso em vista. Quando a gente pensar na visita, no apoio, na assistência, no cuidado, né, com pessoa enferma e também com os familiares enlutados daquele que morreu. Então, esse é um momento para a gente demonstrar cordialidade, empatia, compaixão e não a gente fazer pouco caso.
né? Ouvir com atenção e compreender as necessidades. E eu vou te falar uma coisa, né? Às vezes, principalmente no caso do luto, a pessoa vai repetir a história várias vezes. E a empatia talvez seja a gente ouvi-la várias vezes. Porque ela está colocando na mente dela em ordem tudo aquilo que aconteceu, o processo do luto, as várias etapas até a morte. Ela precisa compreender e entender aquilo que aconteceu com a pessoa que ela ama, e até para que isso opere cura no seu coração. Então, muitas vezes, o serviço diaconal compreende ouvir a mesma história 20 mil vezes. Sim, e tem gente que não tem paciência, e a gente entende, né? Então, acaba ficando assim só um trabalho pastoral, porque é exaustivo, mas qualquer um pode desempenhar esse papel. Faz parte do corpo de Cristo dar apoio, ser suporte nessa hora também. E é também um tempo para nós darmos encorajamento. Levar, por exemplo, a pessoa a aprender lições espirituais, atitude de amor, compartilhando o evangelho, orando junto, mandando uma mensagem de fortalecimento, um bom dia, uma boa tarde. E caso a pessoa, a família ainda não seja salva, falando das boas novas do reino, levando, né, palavra de salvação. E com muita compaixão, se colocar no lugar da pessoa. Isso é importante demais, né? Não é desdenhar dela, não é tirar o sarro. Isso machuca, né? E a gente pode aproveitar nesse momento, e aí aqui eu falo aproveitar no sentido de que as pessoas estão mais sensíveis, para sentar com essa pessoa e falar de Cristo. Falar como Cristo, qual o plano de Cristo para a salvação, do nosso fim glorioso em Cristo Jesus. E é muito importante o cuidado que a gente precisa ter com as afirmações que nós fazemos nessa hora. É comum se fazer afirmações de cura, de milagres por conta própria, né? Sem a aprovação de Deus. E quando são muitas as palavras, diz Provérbios 10, 19, o pecado está presente. Isso pode comprometer a imagem do evangelho, quando as afirmações não acontecem. Então, no sentido de animar, muitas vezes as pessoas acabam gerando promessas que não vão acontecer. Não faça isso. Na dúvida, não fale nada. Escute. O processo da dor, da perda, da enfermidade, né? Porque às vezes a pessoa chega, por exemplo, foi melhor assim. Será que foi mesmo? Talvez não tenha sido. A pessoa ainda está processando aquilo e aquilo está doendo. Não fala nada. Então não, deve ser, como a gente já comentou, né? Deve ser algum pecado aí que está escondido. Será? Você sabe? Você não é Deus. E eu falo isso por experiência própria. Eu perdi minha mãe com 17 anos e eu não lembro das palavras que foram ditas, mas dos abraços que eu recebi de consolo, esses eu lembro. Eles até hoje, muitas vezes quando eu lembro da ocasião, consolam ainda meu coração. Na dúvida, dá um abraço. Fica do lado, não precisa falar. Não fala muito, não. Na hora da perda, na hora do desespero, muitas palavras atrapalham também o pensamento, o raciocínio. Então, seja o irmão na fé que está ali junto. Isso é importante. Nós devemos nos concentrar, se você for falar alguma coisa, fale do evangelho. Não de experiências, não essa ideia das curas, não. Porque assim, é importante a gente lembrar também que a palavra do justo, ela dá sustento a muitos. Então, leve assim a essas pessoas esperança. Esperança nas promessas e no amor de Deus. Faz promessas de que um dia a morte será vencida, que não haverá choro, nem dor. Promessas que estão na Bíblia, não que estão na nossa cabeça, por favor, né? Porque senão vira bagunça, não dá certo isso. Nós devemos ensinar, né, que as aflições do tempo presente, elas não podem se comparar com as bênçãos que no futuro a gente vai desfrutar com Deus. Mesmo assim, eventualmente vai ser muito difícil a pessoa entender isso. Então peça a oração do Espírito Santo. Senhor, eu devo falar agora? Dirija as minhas palavras.
né? E o Espírito Santo, ele vai soprar e ele vai fazer com que isso seja suave, seja certo. Na dúvida, não fala nada. E é importante a gente ter consciência de que nem sempre nós temos respostas. Sim, nem sempre nós temos respostas para os problemas que a pessoa está enfrentando, né? Então, mas às vezes a gente quer mostrar o nosso amor, a gente quer mostrar a nossa solidariedade. Então, que a gente possa fazer isso indo ao hospital, fazendo uma visita para alguém que perdeu uma pessoa querida, né? É necessário que a gente entenda que existe uma diferença de pessoa para pessoa, tá? E no tempo da recuperação do luto, como eu falei, o luto é um processo e ele compreende várias etapas, né? Eu não vou tratar especificamente aqui sobre ele nessa aula, mas talvez a pessoa precise de um aporte psicológico. Algumas pessoas a longo prazo precisam de medicação, né? Porque às vezes a situação em que se deu o fato gerou ansiedade, gerou medo, gerou dúvida, trouxe culpa, arrependimento, tantas coisas, né? Então, o fato de uma pessoa querida morrer muda totalmente a vida da pessoa, né? Então, é importante a gente respeitar o tempo. Por mais que a gente possa estar vendo aquela pessoa, por exemplo, cansada, às vezes ela cuida de uma pessoa enferma, que está enferma há muito tempo, e a gente sabe que aquela pessoa está cansada. E às vezes a gente percebe e pode, assim, achar que, olha, a pessoa vai descansar e querer expressar isso e às vezes pegar mal, às vezes a pessoa ficar mais triste ainda do que ela tá, né? Então, para alguns pode ser um momento, dentro de um tempo a pessoa está recuperada, mas para outras pessoas vai gerar sequelas até o fim da vida delas. Então a gente não sabe como é de pessoa para pessoa. Então nesses casos, a participação da igreja faz diferença, dando suporte, dando apoio, chorando junto. E por fim, vamos pensar aqui que o evangelho ele tem poder para curar. No seu ministério, Jesus ele deu tanta importância à assistência aos enfermos que praticamente, se você olhar, 1/5 do evangelho é dedicado ao tema da cura. Por isso que a gente sofre assim, a tentação de ficar profetizando curas, enfim, porque Jesus também delegou aos seus discípulos essa responsabilidade. Então é importante a gente acreditar sim que Deus tem poder para curar. Ele é Deus do impossível. Mesmo doenças que do ponto de vista da medicina ainda não têm solução. Ele é capaz de fazer milagres. Eu mostrei aí a estatística dos mortos da pandemia e de quantas histórias nós conhecemos de pessoas que os médicos já tinham desenganados totalmente, que estavam lá na UTI, estavam desenganados. E a igreja estava o quê? Orando firme e forte pela vida daquela pessoa. E hoje elas estão aí bem ativas, vivendo a vida. Então, pode acontecer um milagre. Isso é maravilhoso, né? Entendamos, é importantíssimo, que enquanto existe a vida, é possível Deus ser engrandecido com milagre. Então aqui eu não estou falando que, olha, não há milagre. A gente está aqui refutando a ideia de sair profetizando à toa, de não estar realmente revestido com o Espírito Santo e ficar dando profetada. A gente sabe, eu sei que os irmãos entendem o que eu estou falando. Mas nós cremos que Deus pode fazer milagre, não é que nós não cremos, viu? Então nós tenhamos em mente, então, Deus é soberano e as suas decisões prevalecem. É como está lá em Romanos 11:36, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele toda a glória para sempre. Amém. O fato de Deus não realizar o que a gente pede não diminui em coisa alguma. Então, para nós concluirmos a nossa aula de hoje, é importante a gente entender que Deus nos trata de forma individual. O fato de uma pessoa ter sido curada não significa que ele fará o mesmo com a gente. E nem que ele nos ama mais ou menos do que aquela pessoa. Nem ainda que a gente tenha mais ou menos fé. É importante a gente pensar nisso, né? A vida espiritual não é matemática, não é 1 mais 1 igual a 2. Deus trata com cada um de forma pessoal. Ele é Deus.
fazendo ou não fazendo, Ele é o Todo-Poderoso e Soberano, Ele é a fonte da vida. E cabe a nós, como igreja, a mim, a você, aprender a assistir os necessitados. Aqueles que estão passando pela enfermidade, aqueles familiares que estão passando pelo processo do luto, nunca fazer como os amigos de Jó fizeram, né? Após a primeira semana na companhia dele. Até a primeira semana estava ótimo, todos eles em silêncio, estavam lá chorando com Jó sentado, mas na hora da palavra de conforto, o negócio deu ruim. Que a gente possa pedir para Deus sabedoria, entendimento, para que as nossas palavras sejam realmente confortantes, que as nossas palavras sejam carinhosas, que as nossas palavras sejam de compreensão, de cuidado, de amor, que as nossas palavras reflitam o Deus ao qual a gente serve. Que nós possamos realmente pedir a Deus essa capacidade. Que Deus nos fortaleça e que Deus te fortaleça e te abençoe. Se você estiver passando por uma enfermidade ou se você estiver passando pelo processo de luto, eu gostaria de orar mais uma vez por você. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos e te adoramos. Pai, sabemos que o Senhor é Deus, não há outro semelhante a ti. Pai, eu te peço nessa hora por aqueles que estão participando conosco dessa escola bíblica e têm enfrentado enfermidade, Pai. O Senhor é o Deus de milagre, nós cremos. Por isso nós pedimos, Pai, cura. Vem com restauração. Coloque em ordem, Pai, em nome de Jesus, cada célula do corpo desses irmãos e irmãs que enfrentam dificuldades, ó Pai. Vem com cura, vem com restauração. Também te pedimos, ó Pai, que se assim não for, que o Senhor fortaleça o coração, que eles possam estar resignados, firmes e no alvo, que é Cristo Jesus. E também pedimos, Senhor, pelas famílias que têm passado e têm enfrentado o luto. Consola, fortalece, cura, Senhor, cada um desses nossos irmãos queridos. É em nome de Jesus que nós oramos nessa hora. Amém. Amém. Se você gostou desse conteúdo, se ele é relevante para você, compartilha, manda aí para a família, manda para os seus queridos, para os seus amigos de trabalho. Vamos fazer multiplicar. Que Deus abençoe o seu domingo e até mais à noite no culto, em nome de Jesus.